Você já pensou em contratar um coach para te preparar para o seu estudo para concurso público? Alguém para ficar ali do seu lado, te acompanhando e te dando dicas? Ou provavelmente você já ouviu um monte de vídeo aqui na internet de coaches dando dicas, falando sobre o método dele para concurso público? Provavelmente sim. Hoje eu vou dar aqui a minha opinião sobre o assunto e vou te falar o que você deveria fazer e como lidar com essa enxurrada de gente dando pitaco no seu estudo. Meu nome é Vinícius Moraes, eu sou sócio e fundador da Pensar Concursos, a melhor plataforma de resumos esquematizados para concursos públicos do Brasil. Bom, eu não quero vir aqui para começar e cagar regra. Esse é um vídeo que eu quero conversar de uma forma muito aberta e franca com vocês sobre a minha opinião. Não estou aqui falando que se você deve contratar um coach ou se você não deve contratar um coach. Até porque o que acontece? Hoje em dia, essa questão do coach, a palavra coach, ela ficou muito marginalizada. Basicamente, o coach nada mais é do que um treinador. E tá tudo bem, é isso, é um treinador. Eu tenho treinador aqui nos meus negócios, eu tenho treinador nos meus treinos de Muay Thai. Então é normal, uma pessoa é alguém que sabe mais que você ou alguém que já trilhou um caminho que você quer percorrer. Então essa pessoa vai lá e fala, vou te dar o caminho das pedras aqui para você não cair nessas armadilhas e conseguir ser aprovado mais rápido. Eu estudo para concurso público, eu estudava para concurso público desde o ano de 2012. Então eu tive uma boa trajetória até conseguir minha aprovação. E ao longo dos anos eu convivi com os mais diversos tipos de concurseiros. Convivi com gente da área policial, da área de tribunal, que era a minha área foco, da área administrativa, fiscal, enfim, eu conheci muita gente. E dessa galera, muitas pessoas fizeram uso dos coaches. E na minha experiência, das pessoas que eu vi, a maioria não obtiveram bons resultados. Simplesmente eles pagaram uma grana violentíssima para poder ter acesso àquele coach, porque normalmente é um serviço caro. Inclusive, recentemente eu vi um passando aqui que eu não sei quem é, e ele cobrava mais de 5 mil na mentoria dele. E assim, normalmente é um serviço caro, ok, e que das experiências que eu tive, as pessoas com quem eu conversei não obtiveram resultado. E beleza, isso quer dizer que não serve para nada? Não. Talvez sirva para você. E aí é o que eu sempre bato na tecla aqui. Você tem que avaliar o seu cenário, você tem que se conhecer. Estudar para concurso público, ele requer uma gama de conhecimento muito mais amplo do que simplesmente o conhecimento da matéria em si. Exige que você se conheça um pouco mais. Você saber se você precisa ou não daquele serviço ou se você só precisa ouvir o que está sendo falado. Só que nessa de ouvir o que está sendo falado, eu vou dar um alerta aqui de algo que uma percepção muito minha, sempre que eu ouço algum coach falando isso. O que eu gosto de fazer quando eu vou analisar alguém para me mentorar, seja nos negócios, seja em outra área da minha vida, enfim, para me treinar? Eu gosto de ver como que essa pessoa chegou lá. Eu sempre procuro saber a trajetória desse coach. Só que não é a trajetória que ele conta, é a trajetória que realmente aconteceu. O que eu quero dizer com isso? Eu vejo muita gente falando o que eu... por exemplo, vamos supor que eu voltasse a estudar para concurso público. E aí eu ouço o coach A, B, C, D e eles colocam lá o método deles, obviamente. E eles vão lá e falam, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, tá? Babá. Legal. O que acontece? Quando você vai lá e pega um pacote de coisas engessadas sem conhecer a sua realidade, para mim você tá caindo numa armadilha terrível e você tá atrasando a sua aprovação. Por quê? Você tá ouvindo uma pessoa que tinha uma realidade e não é para todo mundo que vai se aplicar aquela metodologia dela. Quem garante que você vai passar com aquilo ali? Nada. É por isso que eu falo, você tem que se conhecer. O coach real mesmo, treinador ali no sentido da palavra, ele tá do teu lado, ele tá ali te vendo, ele conhece, ele sabe qual é o seu nome. E aí normalmente você teria que pagar o serviço das pessoas. E repito, não sou contra quem faz esse tipo de serviço, até porque eu conheço gente que faz um bom serviço. Depois de alguns anos, eu conheci pessoas que passaram graças a bons coaches e eu sei que tem gente que tem metodologias que funcionam, de fato. Só que, será que funciona para você?
É isso que você tem que se perguntar. E quando eu vejo o vídeo dessa galera que coloca ali a metodologia única que eles fizeram para ser aprovado, que vai te fazer ser aprovado também, o que eu reparo na maioria dessas pessoas? Ele não aplicou aquilo ali que ele fez. O que eu quero dizer? Lá atrás, a pessoa estudava de uma forma e era com o conhecimento que tinha ali, tentativa e erro e tal, e ia indo. E aí depois ele começa a passar e fala, agora que eu passei, eu já vi aqui o caminho das pedras e legal, tá tudo bem, a gente evolui. A gente realmente é assim, a gente aprende, pô. Eu tô fazendo isso aqui, agora eu já sei que eu não fazendo isso aqui, eu vou ser aprovado mais rápido. Pô, legal. Só que o que me incomoda um pouco nisso? É sempre um discurso muito lindo de que dá para conciliar tudo, de que você consegue estudar para concurso público, de que você consegue ter uma vida social ok, de que você consegue fazer suas atividades físicas. Vamos lá, mundo real aqui, tá? Vou dar o exemplo de atividade física. Fazer atividade física é importante? Sim. Eu não tô falando nada mais que óbvio. Provavelmente você já sabe disso se você tá vendo esse vídeo. Fazer atividade física é importante pra caramba. Hoje, por exemplo, eu consigo me dar ao luxo de fazer atividade física 2 horas por dia. Legal. Hoje, na época que eu estudava para concurso público, eu pegava ônibus, eu acordava 6 horas da manhã para pegar o ônibus para estar no trabalho 8 horas da manhã. Tá? Aí já não dava pra fazer nada. Era acordar, tomar meu banho, tomar meu café, ir pro trabalho e torcer pro ônibus não me deixar na pista. Ponto 1. Cheguei no trabalho, obviamente eu não vou ter como fazer nada lá. E naquela época não tinha home office, né? Então, e ainda que tenha, pô, você tá home office, você tá trabalhando, né? De fato, ou deveria. Então, chegou lá, acabou o serviço, 6 horas da noite. Saía do trabalho, pegava o ônibus até a casa. Chegava ali por volta de umas 7, 7h30, jantava, comia alguma coisa e ia estudar. Depois ia dormir. Era o que dava para fazer. Ainda teve uma época que eu comecei ali o primeiro período da faculdade, chegava em casa super tarde. E aí, se você tá dentro de uma outra realidade, que você tem esposa, marido, filhos, aí a coisa vai complicando ainda mais. Dá para fazer atividade física? Cara, provavelmente não vai dar. Por um tempo. E aí, como é que faz? Você vai ter que dar um jeitinho ali, pô, sei lá, faz alguma atividade ali no seu intervalo de estudo em casa mesmo, uns 10, 20 minutinhos de alguns exercícios de mobilidade, sai para dar uma caminhada, ou então se você trabalha relativamente perto do trabalho, vai e volta caminhando. Então assim, a tua realidade é muito dinâmica para algo tão engessado quanto a maioria dos coaches pregam por aí. E se a gente pegar uma realidade lógica da coisa, passar em concurso público é simples. Presta atenção nisso aqui. Passar em concurso público é simples. Não estou falando que é fácil, é simples. Por que é simples? Tudo que você precisa fazer é o tripé mágico da aprovação. Você vai estudar teoria, você vai fazer questão e você vai revisar. Ponto. Estudar teoria, fazer questão e revisar. Acabou. É isso que você precisa fazer para ser aprovado em concurso público. Aí tem as formas como você vai fazer isso. Tem gente que revisa da maneira A, B, C. Tem gente que faz teoria via PDF, via vídeo, presencial. Tem gente que faz questões e estuda por meio das questões. Tem gente que faz questões de um jeito e monta ali o seu caderno de erro. Tem gente que revisa via flashcard, via mapa mental, via Memorex. Inclusive, se você tá na etapa de revisão, o Memorex é o material fundamental. Inclusive, a gente tá com uma promoção imperdível na assinatura que tá para acabar. Então, não perde tempo e acessa a assinatura do Memorex com um descontaço agora até o final desse mês para que você consiga garantir a sua aprovação mais rápido. A assinatura do Memorex é disparado o melhor material de revisão para concurso público que você vai adquirir. E tem mais de 200 mil pessoas que já adquiriram esse material. Então tem uma parcela de pessoas que se adaptaram muito bem ao Memorex. Mas também tem gente que não se adaptou.
Pô, mas e aí, como é que eu sei, Vinícius, se eu vou me adaptar ou não a esse método? Por isso a gente sempre disponibiliza lá no nosso site uma amostra do Memorex. Então você baixa o material gratuitamente e você vê se você se encaixa naquele formato de estudo. E talvez você não se encaixe. Putz, nossa, você tá vendendo contra? Claro que não. Eu tô falando a realidade contigo. Eu não vou chegar aqui e cagar um monte de regra que você só passa se você tiver um Memorex. Não. Você passa se você estudar teoria, questão, revisão, do seu jeito, da forma que você consegue absorver, da forma que você consegue reter melhor aquelas informações. O que eu quero trazer aqui nesse vídeo? Eu quero ampliar um pouco o teu pensamento, eu tô sempre tentando fazer isso aqui, que é para você não ficar focado em algo engessado que te colocam ali para você e pronto. A pessoa vem, entuba um negócio que funcionou para ela e acabou. E não é assim. Muitas das vezes, o que acontece? Se ela pegar aquela mesma metodologia e aplicar a ela nesse período, não vai passar. Por quê? Porque a realidade dela mudou, não é exatamente aquilo. Então, se você está pensando, se você cogita em contratar um coach para acompanhar ali os seus estudos, primeira coisa que eu acho que você deveria fazer, se pergunta se você está fazendo o básico. Você está fazendo o tripé, teoria, questão e revisão. Você já está fazendo isso? Pô, legal. E aí, a linha muito básica. Vai fazer simulados, que é uma situação onde você simula ali a prova, e vê como que está o teu percentual de acerto naquele simulado, naquela prova, naquele concurso determinado. E outra coisa legal também, se coloca em teste mais vezes. Vamos supor, você estuda para a área de tribunais. Você tem ali um arcabouço básico de matérias, e o que você pode fazer? Pega alguns concursos e se inscreve e vai fazer esses concursos. Obviamente, se você tiver possibilidade financeira. Vai lá fazer esse concurso. Para você sentir o clima mesmo, entender. E pelo menos nas disciplinas que você está estudando, você tem que ir bem. Agora, fui mal. Quer dizer que eu devo contratar um coach? Não sei. Você tem que ter esse discernimento de avaliar se você precisa ou não desse serviço. A minha opinião final sobre o assunto, vendo tudo que eu vi, conhecendo todas as pessoas que eu conheço, é que a maioria das pessoas não precisa desse serviço. E tá tudo bem. A maioria das pessoas não precisa, algumas pessoas vão precisar. Se você for alguma dessas pessoas que precisam desse serviço, que precisa de alguém ali monitorando mais de perto o seu dia a dia, procura ver muito bem a trajetória dessa pessoa, ver muito bem como que ela chegou até onde ela chegou, se ela utilizou os métodos que ela fala que utilizou e não sai acreditando em qualquer picareta da internet. Infelizmente, hoje em dia, o termo coach, como eu falei aqui, ele se marginalizou muito por isso. Tem muito picareta falando com um monte de coisa, nada a ver com nada, e você vai lá, cai no papo do cara e compra um curso de R$997 que não vai te servir pra porcaria nenhuma. Bom, essa é a minha opinião, como eu falei aqui, eu não quero causar polêmica com esse vídeo, essa é simplesmente a opinião de alguém que já estudou para concurso público, que viu muitas situações e que sabe como funciona a coisa por dentro. E se esse vídeo aqui te agregou em alguma coisa, se eu conseguir ampliar um pouco mais o seu pensamento, coloca aqui nos comentários para eu saber que eu tô te ajudando, ou se o vídeo foi uma porcaria, você não gostou, achou que eu enrolei pra caramba, coloca aqui também para eu saber. Um forte abraço e até a próxima.